Olá, eu sou o Anderson Guimarães e esse é o canal Poesia de Apartamento, com mais uma boa indicação para você em sua playlist Plata Queimada, que traz sempre para você indicações de filmes com a temática LGBTQIAP+. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente nas redes e comenta, compartilha, porque é isso que a gente quer de você. Então vamos para a nossa dica cinematográfica de hoje? O que entendemos por pandemia hoje é exatamente o terror, medo e sentimento total de insegurança que já presenciamos e vivemos com o Covid-19. Agora, a humanidade, ao longo da sua história, passou e teve de enfrentar outras epidemias que devastaram a sua população. E a ciência tem sido uma grande aliada sua para o combate dessas doenças tão mortais. Mas olha, nem sempre esse diálogo foi tão promissor quando no meio desses dois aparecia a ignorância e a arrogância humana. Em alguns períodos pandêmicos anteriores que passamos, quando o desconhecido se apresentou, o ser humano, antes mesmo de dialogar com a ciência, preferiu procurar um bode expiatório. Foi o caso no começo da pandemia de AIDS, no início dos anos 80, quando, ainda desconhecida pela ciência, essa doença tão devastadora provocou pânico na população e principalmente na população gay e posteriormente no mundo inteiro. Em The Normal Heart, depois de ver um amigo sucumbir a uma nova doença, a AIDS, inicialmente chamada de câncer gay, que estava matando todos os pacientes gays da doutora Emma Bruckner, vivida por Julia Roberts, Ned Weeks, vivido por Mark Ruffalo, um escritor e jornalista, pretende organizar uma ação pública para combater essa doença. Tão mortal quanto o que vivemos recentemente com a Covid, o filme nos mostra de forma bem categórica o terror que é ter que lidar com uma doença desconhecida e principalmente a rapidez com que ela começa a se espalhar por conta da falta de ineficácia da ciência no começo de contato com essa doença. Ela começa a matar, e nesse caso, no início da década de 80, a luta de médicos e organizações nova-iorquinas fica bem clara no filme quando eles tentam buscar e conseguir, na época, apoio local e nacional para esse combate. O assustador de se ver nesse filme é perceber que há, na verdade, pelo governo, um total descaso, com a questão, exatamente por inicialmente, preste bem atenção porque isso é muito importante, ser detectado que o locus transmissor desta doença seria a população gay, o que mais tarde se demonstrou uma constatação precipitada quando a mesma se espalhou por outros tipos populacionais. Mas isso acontece até a página seguinte, pois tivemos sim que carregar o estigma de transmissor em potencial durante muito tempo. Mas Ryan Murphy, o diretor do filme, consegue desconstruir esse estigma ao apresentar sem rodeios e bem de frente a dor, luta, perdas físicas e sociais dessas pessoas que enfrentaram o começo dessa pandemia. Olha, Murphy atualmente é o queridinho da TV americana. Aliás, querido também por muitos e principalmente por mim, porque a gente nem precisa dizer quem ele é quando a gente entrega o currículo dele. Veja bem, vencedor de 5 prêmios, incluindo o Globo de Ouro e 7 Emmys, é super conhecido por criar e escrever e produzir séries como Popular, Glee e American Horror Story, entre outras, de fama internacional, Pose, The Politician, Hollywood, entre tantas outras que todos nós já adoramos. Ele, para quem não sabe, é abertamente gay, o que é um dos assuntos mais explorados por ele em todos os seus trabalhos. Esses, aliás, são produzidos por ninguém menos que Brad Pitt, esse que foi produzido pela HBO e foi realizado exclusivamente para estrear na HBO
só para a TV. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, de tão forte a maneira com que ele nos apresenta essa história, vale você perceber durante o filme como ele muda o ar de uma década que está começando, prometendo tanto amor, liberdade com as revoluções sexuais que aconteciam naquele momento, para um terreno assim tenebroso de insegurança e de total medo. O filme inteiro é bom, com um elenco estrelar que inclui Julia Roberts, Mark Ruffalo e Alfred Molina. Mas ressalto duas grandes cenas, que eu não tenho dúvidas que acabaram por render boas indicações ao filme. A primeira, a que Julia Roberts se aborrece por não estar conseguindo o apoio do governo. E a segunda, a que Mark Ruffalo dá um banho em seu namorado, já muito cansado e devastado pela doença. O filme ele pode ser encontrado nas plataformas da HBO. Não deixa de assistir não, porque além de uma grande consciência, ele nos ajuda a entender o quanto pode ser devastador um momento como esse para a humanidade. Até mais e um ótimo filme para você.